foi seu percurso, assim, no Kung Fu? Como que você chegou ao ponto de ser uma professora, uma mestra de Kung Fu? Como que foi isso? Primeiro queria agradecer o convite para participar do podcast de vocês, né? Eu comecei no Kung Fu em 87, né? Por influência daquela série Kung Fu, né? Do David Carradine, exatamente. Eu achava lindo aquilo, né? E comecei treinando louva-a-Deus, né? Estilo louva-a-Deus, na Associação Shaolin. Treinei durante alguns anos, né? E depois, quando o mestre De Paula e o mestre Serra trouxeram Chorifá para o Brasil, né? Eu comecei a treinar Chorifá. E desde então, eu venho treinando até hoje, né? Na medida do possível, né? Pelas inúmeros problemas ortopédicos que eu tenho hoje, né? E dentro da minha idade já, mas eu venho treinando até hoje e dentro desse período, né, todo de treino, então eu fui me especializando principalmente na área de competição, na área de arbitragem, e até chegar onde eu cheguei hoje, né? Mas o que me levou hoje a chegar nisso foi a prática do Kung Fu e eu acho que isso está muito ligado ao estilo que eu escolhi. Certo. Né? Quando eu treinava louva-a-Deus, alguma coisa me faltava e eu não sabia o que era. Eu só entendi quando eu comecei a treinar Chorifá. E o que você entendeu? Que aquele estilo se encaixava comigo. Né? Quando eu treinava louva-a-Deus, faltava alguma coisa, meu corpo não encaixava com o estilo, era muito aeróbico, muito, né, muito rápido e tudo mais, e o Chorifá se encaixa mais com o meu perfil de pessoa e de movimentação e tudo mais, né? Então, desde então, aí eu fui me graduando, né, e fui trabalhando me especializei em preparar atleta para competição. Dei aula e tudo mais, hoje eu já não consigo mais dar aula, mas dei aula durante um período, e até hoje eu continuo nesse trabalho de preparação de atleta para competição, inclusive de outros estilos, eu vou a outras escolas que me convidam de outros estilos para ajudá-los e tudo mais, e graças a Deus tem dado bom resultado, né? E também nessa área de preparação de arbitragem, né? Eu comecei como diretora da Federação Paulista, na parte de taolu tradicional, né? E hoje eu sou presidente da Federação Paulista, mas por conta dessa carreira na diretoria de tradicional. Né? Então, foi vamos dizer assim, um desenvolvimento já que eu acredito que venha de outras vidas, né? Que eu acredito nisso. Eu acho que só relembrei alguma coisa que eu já passei no outro passado, vamos dizer assim. Mas, olha só, você passou pelaquela estruturação que o governo chinês estava fazendo, ou fez, né, e continua fazendo, que é uma ideia ligada ao ingresso das artes marciais chinesas na Olimpíada. Para chegar lá, você teve um processo que acabou sendo ligado historicamente à esposa do Mao Tse-tung, né, a Madame Mao, e ela trouxe a ginástica artística, a ginástica olímpica, a ginástica rítmica para dentro das artes marciais chinesas e queria fazer uma reformulação para modernizar. Isso deu origem ao Wushu moderno, ou Wushu olímpico, né? Esportivo. Mas você ficou no tradicional. Né? Embora foi uma febre, eu me lembro bem, eu era criança, quando essa febre chegou aqui, né, no Brasil, e o pessoal... Né, anos 90. Anos 90, exato. Né? Uma coisa assim que o pessoal adorava aquilo. Mas teve gente que não comprou não, falou, não, eu vou permanecer no tradicional. Como que foi isso para você? Eu nessa época já treinava há algum tempo, né? A minha escola era de tradicional. Eu me lembro quando o Thomas Chan voltou da China e fez a apresentação, nós realmente ficamos encantados. Porque é muito plástico, é muito bonito, né? Mas nunca me encantou a ponto de eu querer fazer aquilo mesmo, porque eu sou ex-bailarina também, então eu já tinha uma outra visão da coisa, né?
mas eu sempre tive muita ligação com o tradicional, né? E o que eu gosto é desse fundo marcial dentro do Kung Fu, né? Porque o que ela fez, né? Criando o Wushu esportivo, o Wushu moderno, tirou toda a marcialidade, né? Apesar de ter gente que briga comigo dizendo que aquilo é marcial, para mim, muito pouco, né? Hoje, talvez, que agora tem o tradicional contemporâneo, né? Que é um tradicional mesclado com o moderno, vamos dizer assim, que tem ainda o fundo, né, marcial, mas para mim, os taolus de esportivo tem muito pouca coisa de marcialidade. Então, o que sempre me chamou a atenção foi essa marcialidade, sabe, a arte da guerra, realmente, e não a plasticidade da coisa, né? E tem outra coisa, o Kung Fu tradicional, você pode treinar desde criancinha, como você começou, até alunos que a gente tem de 80 anos. Perfeito. E o esportivo não é assim. Não dá. A vida é muito curta, assim como um atleta de ginástica artística, né? É muito limitada a vida, porque é muito acrobática a coisa, né? Assim como o Tai Chi também, que você pode treinar a sua vida inteira. O tradicional, claro, Tai Chi dentro do tradicional. Mas esportivo, se você não for muito flexível e tudo mais, né? Então, a sua vida como atleta é muito curta. Né? Então, eu não acredito. E eu acho que é por isso até que no mundo aqui ocidental, vamos dizer assim, principalmente nas Américas, o esportivo está morrendo. Certo. Eu também acho que é um problema muito sério a questão do esportivo, porque é um esporte de alto rendimento. Exatamente. Sem patrocínio, fica complicado. Depois tem que ter um sistema social, um sistema político para receber os atletas que vão se aposentando. O que eles vão fazer? Não, mas nem na China isso não acontece, né? O pessoal vai para as escolas para estudar, para comer e tudo mais, mas não para ser atleta, né? Embora na Universidade de Beijing e outras você tenha... mas é em Beijing, né? Um curso de graduação de arte marcial chinesa, esportiva. Já as últimas informações que eu tive são de 2014, ok? Mas se não me engano a coisa não mudou de lá para cá. A arte marcial tradicional ficou dentro do Instituto de Filosofia. Então a nossa arte marcial tradicional ficou dentro do Instituto de Filosofia. Quando o mestre Thomas Chan veio de Beijing para cá, o mestre Chan falou para eu treinar com ele, Wushu olímpico, né? E é alto rendimento. Logo depois eu comecei para Taiwan e tal, e lá também eu vi o pessoal de alto rendimento. Sinceramente, não é para mim, entendeu? Eu treinei, assim, no sentido de tentar elaborar alguma habilidade naquilo ali, mas com o tempo fui vendo, não é para mim. Minha coisa é o tradicional, é a luta, entende? Exatamente. Não tem a ver com a questão do esporte de alto rendimento, acrobático, rítmico e etc. Mas todo respeito por quem faz aquilo. Aquilo ali é para quem tem genética, né? Específica para aquilo ali. Né? Precisa começar cedo, precisa gostar, né? Precisa ter habilidade para isso, uma série de características, né? E nós temos o departamento de esportivo na federação, né? E a gente incentiva, mas mesmo assim hoje é muito restrito. A velocidade da entrada ou de atletas que competem, né? Ou a quantidade de atletas cada vez mais está diminuindo. Né? Pois é uma arte marcial feita para uma estrutura chinesa, com uma genética chinesa, com habilidades chinesas, etc. Então, assim, fica muito difícil de ter uma universalidade. Exatamente. Já o tradicional, me parece que ele fala com o povo. Eu e você, a gente consegue fazer. Exatamente. Qualquer um consegue fazer. Qualquer um. Não tem um salto de estrela sem mão com 360 não, exatamente. Não tem isso aí. É para qualquer um. O tradicional é para qualquer um. Né? E o esportivo não é para qualquer um. E tem até, além de não ser para qualquer um, tem idade. Você tem que começar muito cedo, senão também você não consegue praticar. Não consegue chegar no lugar, exato. Né? Então, ele é muito limitante. É um esporte, além de ser de alto rendimento e tudo mais, muito limitante. Que o tradicional não. O tradicional você pode fazer, é bom para a saúde e tudo mais, e não tem limitação nenhuma. Até quem é deficiente, hoje a gente tem atletas
né? Assim como tem as Paralimpíadas, a gente tem categoria de adaptados, né? E nos campeonatos a gente tem diversas categorias de pessoas deficientes e que praticam. Não só dentro do tradicional, né? Eu não sei se existe isso no esportivo, a gente não tem aqui no Brasil, mas é muito complicado de ter também, né? Mas o tradicional dá. Mas você sabe que acho que o ambiente também, né, conduz a gente para isso. No meu caso, por exemplo, o ambiente que eu vivia lá em São Paulo, o ambiente social, regional, era um ambiente muito violento. Né? Então você tinha que aprender a lutar para defender você mesmo, seus irmãos, seus amigos, seus amigos. Você tem que aprender. Então isso para mim sempre foi uma questão. E hoje eu continuo até hoje, entendeu? Meu foco é sempre defesa pessoal, em luta. E aí eu fui pro jiu-jitsu também. Né? O mestre já sabia, eu fui pro jiu-jitsu, nunca fiz nada escondido do meu mestre, né? Que faz parte da minha família, né? Assim, né? Em termos emocionais, né? Aí, hoje eu vejo a mesma coisa no jiu-jitsu brasileiro. Começou a ficar uma coisa esportiva, excessivamente esportiva. E com posições que você fica olhando e fala assim, mas não dá, se fizer isso aí na rua você já era, entendeu? Umas 2 roladas você dá no asfalto desse jeito aí, você acaba com você mesmo, entendeu? Né? Então, o que fala com o Kung Fu tradicional também. O Kung Fu tradicional é feito num contexto, por exemplo, Choy Li Fat, né, em mandarim, Tsai Li Fo, né? Sai da minha família, né? Quando toda vez que eu olho para o céu eu falo assim, nossa, que louco, da minha família. Era um monge Tsai, um monge Li, né? Um Fo de homenagem ao Buda. Né? Então, mas quando a gente olha para aquilo, para a primeira forma, a gente já vê o quê? Alguma coisa que está pensando numa revolução social, uma questão de identidade chinesa, de proteção do povo, né? E uma tentativa pedagógica gradual de ir construindo lutadores para proteger o sistema chinês, o sistema cultural chinês. Né? Então, fala com a gente de outro modo. É como se chegou nesse sistema, saindo do Louva-a-Deus. O Louva-a-Deus ele tem outra ideia. Né? Como que foi a sua adaptação de ver um sistema que é tão revolucionário? É revolucionário, tem uma história chinesa ligada à rebelião dos boxers e outras coisas ali. Né? Eu não conheço tão a fundo assim a história, mas o que eu acho do Choy Li Fat é que está muito ligado a isso que você falou, é um estilo muito aplicável, muito prático, né? E por isso ele é tão muito simples de ser ensinado, né? E muito aplicável à luta. Mesmo você fazendo uma postura de pantera, você pode pôr uma luva e fazer o mesmo golpe, né? Então, numa luta de sandá, né, ou numa luta na rua, você consegue aplicar os golpes facilmente. Né? Então, eu acho que foi por isso que o Choy Li Fat, eu me encontrei nele, né, e por isso ele é tão divulgado e tão difundido no mundo inteiro por conta disso. Né? Dentro das suas várias linhagens, é um estilo muito praticado, porque é muito aplicável. Né? Qualquer lutador pode aprender Choy Li Fat, diferentemente de outros estilos, como o Louva-a-Deus, que é muito pontual, né? Os ataques são pontuais, mesmo garra de águia. Então, e o Choy Li Fat não, onde pegar, pegou. Né? Então, ele é muito aplicável, justamente porque ele tinha essa visão, né? De ser difundido, de ser usado na luta naquela época. Né? Então, eu acho que essa é a razão da facilidade do Choy Li Fat. Ele foi um estilo, o meu grão-mestre falava, o Choy Li Fat é o verdadeiro MMA, porque é um mix martial arts. Ele fez uma mixagem mesmo de vários estilos, né, para ter um efeito determinado. Né? Então, eu acho que essa foi o que me cativou no Choy Li Fat. E o sucesso dele está ligado a isso, realmente. E aliado a essa parte histórica, né, de fácil entendimento para as pessoas usarem. Né? Porque o que me impressionou quando eu conheci o mestre Tamaon, eu sempre tive essa questão que eu acho que herdei do meu pai é chinês, né? Então ele trouxe com ele várias noções que ele teve nas escolas da China, de Taiwan especificamente, de Yongchun, Wing Chun. E ele sempre foi um cara muito dinâmico em relação a você que tem, pra você ter uma ideia, eu tinha 7 anos de idade e me deu
Tao of Taekwondo, do Bruce Lee. Uma versão de Sharon, que você falou assim, você precisa aprender a lista aqui, ele vai ler em inglês, não sei o quê. Ele ficava traduzindo as anotações do Bruce Lee em chinês para que legal. E meu pai sempre teve essa questão de você precisa estar constantemente se atualizando. Então, quando a gente era criança, tinha várias fitas de VHS com lutas. Não só do Mike Tyson, daquela época, da ascensão, McGill, sabe, Muhammad Ali. Então, eu cresci vendo fitas assim, junto com ele. Eu tinha muita asma, então ele ficava lá comigo, entendeu? Eu tinha fitas de Hong Kong, aquelas lutas de Hong Kong. Então, eu tinha um choque. Toda vez que eu via boxe, era uma coisa. Na hora que eu via aqueles filmes da Shaw Brothers, eu ficava olhando e falava assim, mas que coisa... Como é que pode? Ele se desdobrava para me explicar as diferenças, né? Então, quando chegou o Choi Lei-Fat, meu pai falou para mim assim, olha, é um dos sistemas mais fortes da China. Me explicou a carga histórica. Quando eu cheguei perto, então eu vi, estudando as fitas do Tama Wong, né, como era diferente daquele que eu estava aprendendo com o mestre Shang. Eu já estava aprendendo com ele, eu comecei a me interessar por Choi Lei-Fat, por uma questão histórica, uma questão ligada à religião budista. Né, 2 monges budistas, e o nome Fo, Buda, né, Fat. Né? Então, é o monge grama verde. Então, o que é isso? Né? E aí depois eu vi que depois teve um envolvimento com o movimento Taiping, com o cristianismo, uma espécie de cristianismo, começou a se misturar com várias coisas. E aí você tem aí um sistema gradual que me impressionou muito, porque você está pensando o aluno do início, não sabe absolutamente nada, até a fase que ele se torna um excelente lutador. E eu fui ver o histórico do mestre Tama Wong e fiquei impressionado, porque ele desceu para a Tailândia para lutar, né? O mestre Wong era lutador, na verdade, então, né? Ele começou lutando... judô, se eu não me engano. Depois, o mestre Wong era católico, né? O primeiro nome dele é Paul. Paul Tadma Wong. Paul. De batismo. Você sabe que o mestre Chan foi batizado, né? O nome dele é Joaquim. Não sabia. Não. Pois é. E toda a família do mestre Wong é cristã, né? Então, o Choi Lei-Fat foi a segunda arte marcial dele, né? E ele, né, pela influência, o grão-mestre Pun Sin, que foi mestre dele, do mestre Lee Kong Hun, né, tinham grandes lutadores, né, e o mestre Wong foi lutador. Só que o mestre Wong também era engenheiro civil. Então, ele sistematizou essa coisa de ensinar desde a pessoa que não sabe nada, né? Porque do sistema Choi Lei-Fat verdadeiro, você começa com um kati de 101 posições, que é coisa para chinês, vamos dizer assim, ou coisa para discípulo, né? Não é coisa para americano, né? Ou para nós ocidentais. Então, ele sistematizou uma metodologia de ensino, né? E bem gradual, né? Que esse primeiro kati do estilo foi ser o primeiro kati da faixa preta. Então, ele estudou muito marketing também, estudou a cultura americana, porque ele foi para os Estados Unidos tentar a vida, né? E no começo, eu lembro ele contando que no começo ele queria fazer tudo como era na China, em Hong Kong, e depois ele descobriu que não vai dar. Não vai dar. Né? Então, ele começou a fazer toda essa adaptação para o sistema americano e criou toda uma metodologia, né, que hoje é copiada não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, né? Até em academia de Shaolin do Norte. Em São Francisco, quando eu lembro que abriu uma academia perto da academia dele, e ele tem um sistema de fichas, de graduação, a academia abriu e já tinha ficha. Os alunos foram lá e falaram, mestre, mas já tem igual o seu. Quer dizer, as pessoas copiaram essa metodologia dele e tudo mais. Claro. O Fábio Gurgel, né, o mestre de jiu-jitsu, ele fala que muito do sistema dele, da organização, que veio do Yongchun. Só que quando eu acho que aquilo é do Tama Wong. Quando ele mostra, eu falei, mas não conheço. Eu acho que veio do Tama Wong, aquele modelo que ele está pegando. Ele não sabia, eu acho que ele não sabe disso, mas eu acho que veio de lá. Por quê? Porque eu acompanhei isso, eu ficava admirado com o nível de organização né, dele. Né? Que chegou aqui com aquela franquia Tama Wong e tal, né? Nós representávamos ele aqui no Brasil. É admirável, assim, você fala, nossa, que sistema é esse, né? Tudo cheio de fichinhas, exatamente, técnicas, exatamente. etc. E eu acho que esse foi o grande trunfo, né, do desenvolvimento do estilo, principalmente aqui no Brasil. Porque se você observar, por exemplo, o Jeet Kune Do,
era para ter sido o estilo mais praticado no mundo. Sem dúvida. Porque feito pelo Bruce Lee, o cara mais famoso de Mais Kung Fu. famoso. Mas o que faltou? Que não deu tempo dele fazer? Sistematizar. Porque ele só dava aula para quem já era avançado. Né? Então, e se perdeu o estilo. Né? Agora você tem aquela briga entre Jeet Kune Do Concepts e Jeet Kune Do Raiz, um negócio Então, assim, que coisa louca. Entendeu? Então. O homem nem pensou na coisa. Não deu tempo, coitado. Ele formou um cara só, que é o Dan Inosanto. E o Dan Inosanto já mesclou com um monte de outras Exatamente, coisas. exatamente. Então, eu acho que essa foi o grande trunfo do Tio Lê Fá aqui nas Américas, vamos dizer assim. Né? Essa sistematização, e que Mestre Wong foi o precursor de tudo isso. Pois é, você sabe que o Dan Inosanto recentemente pegou com os irmãos Machado a faixa preta de jiu-jitsu brasileiro. Eu não sabia, não. Quem foi pra lá foi o nosso grande mestre Álvaro Barreto, foi lá visitá-los no dia que ele estava recebendo a faixa preta. Né? Que coisa, né? Então, ele realmente o tipo de pensamento, né? Mas que vem de uma sistematização, como você falou. Era muito sistemático, né, que ele fazia, né? E muito aberto também às artes marciais. E o Choi Lei Fat tem essa raiz de abertura, porque ela tem vários sistemas, mas como você falou, é o verdadeiro MMA. Eu concordo com isso, porque tem muita coisa lá dentro. E eu não sei se você sabe, eu não sei se eu te contei isso. O Mestre Wong, que não é do tempo dele, Mestre Wong era fanático pelo Bruce Lee. É mesmo? Nossa! Quando eu fui para Seattle, eu falei, se você quer ir lá no túmulo do Bruce Lee, eu falei, não, obrigada, mestre, né? Porque ele, mestre Wong mora em Seattle, né? É fanático. E ele conheceu gente, né? Na época que o Bruce Lee morava em São Francisco, Mestre Wong conheceu pessoas que conviveram na mesma época e que o Bruce Lee, não era ninguém ainda, ia para as escolas de Tio Lê Fá e ficava observando. Então ele chupou muita coisa, tanto é que ele faz pantera, não tem pantera no Wing Chun, né? E ele fazia muitos movimentos que ele era muito inteligente, copiava do Tio Lê Fá. Ele copiou muita coisa do Tio Lê Fá. E ele sempre tem depoimentos de respeito dele ao estilo, né? Porque o Tio Lê Fá foi criado exatamente para combater o Wing Chun, né? Que é da mesma região, foi criado na mesma região. Exatamente. Então, ele absorveu muita coisa do Tio Lê Fá. E eu acho que foi uma grande perda a morte dele tão precoce, porque se ele tivesse conseguido fazer essa sistematização que o Mestre Wong conseguiu, o estilo dele seria bem completo, né? Mas, infelizmente, não deu tempo. A gente teve recentemente uma história, né? Um pessoal contando esse episódio da vida do Bruce Lee, do Wong Jack Man e ele, né? Fizeram uma história como se o Wong Jack Man fosse o representante do Shaolin do Norte monge, né? A tradição versus a modernidade, aquela coisa assim, né? Eu achei mais ou menos aquele filme ali, mas teve uma participação do pessoal nosso lá de São Francisco, o pessoal do Shaolin do Norte lá, né? E o Roberto Batista, o mestre Roberto Batista tá junto com eles também. E teve uma questão assim ligada também a essa questão da tradição, modernidade, etc. Mas o Choi Lei Fat, me parece que ele não tem muito problema em se mesclar com a modernidade também, né? Tanto é que produziu lutadores de sandá. Exatamente. Né? Hoje, eu acho que... Como o Choi Lei Fat é um estilo muito jovem, né? Ele só tem 200 anos. Ele é muito jovem, então ele tem toda essa adaptabilidade, vamos dizer assim. Até o nosso grão-mestre adaptou técnicas para o Mestre Wong, né? Os alunos do grão-mestre Wong fazem coisas, tem movimentos nos taolus que os alunos antigos deles não fazem. Então, o grão-mestre Pun-Sin, eu me lembro, eu ouvi falando isso, né? Um estilo, primeiro, o praticante tem que copiar durante muitos anos o seu mestre. Depois, você tem que adaptar essa técnica que você aprendeu para você. E lá no futuro, você pode criar em cima. Olha só. Então, ele mesmo tinha essa visão. Ele já tem uma visão. Já. Uma visão mais... Porque o Choi Lei Fat que ele aprendeu com o grão-mestre Pundik, que era o pai dele, que era um mestre muito famoso no sul da China, né, já não era mais o Choi Lei Fat que ele ensinava. Quer dizer, o Choi Lei Fat vem evoluindo e vem se modificando. Né? Ele tem essa característica de adaptação. Né? Então, ele vem
se atualizando e se tornando cada vez mais prático. Eu acho que para a luta ele é muito aplicável, né? Então, eu acho que esse é o grande mote do Tio-Olifá, né? Em detrimento de outros estilos. Então, essa é uma questão muito interessante, essa questão da adaptabilidade, uma visão mais aberta. Né? Uhum. Quando eu comecei a pesquisar também sobre o Shaolin do Norte, em Taiwan, o pessoal da Academia Central que estava lá, eu me deparei com catismos muito diferentes. Eu falei, mas está estranho isso. Aí fui pesquisar mais, fui chegando mais perto, até que cheguei em Beijing, vi que tinha um Shaolin do Norte lá também, em Shandong também. Eu falei, mas... E os catis diferentes, entendeu? Eu falei, mas embora os nomes sejam iguais, mas o cati tá diferente. Aí comecei, isso eu estava com 19, 20 anos de idade. Aí comecei a sacar, olha... a coisa é muito mais fluida do que eu estou achando. Não é uma estrutura como o Karate Shotokan, por exemplo, aquele cânone que eles seguem. É uma coisa muito mais fluida, adaptada, como você falou, né? Até os próprios mestres dizem assim, olha, você adapta isso. Isso eu vi na China. Aqui no Brasil, não. O mestre Shan era muito rígido em relação aos catis. Não, tem que ser só desse jeito que eu aprendi com o meu mestre lá de Hong Kong e etc, né? Com Yan Seymour, tem que ser desse jeito, porque ele aprendeu com o Kuruzan desse jeito. Quando eu cheguei na central, não era bem assim, não. Estava diferente já. Aí eu fui aprofundando, verificando por mim mesmo, com a rede do pessoal, fui chegando até esses mestres, tá diferente. E aí eu tive contato com uma mentalidade próxima a essa. Mesmo os mais antigos dizendo assim, você tem que adaptar. Você tem que adaptar a coisa. Primeiro você tem que aprender muito bem, como você falou. Né? Depois que você aprende muito bem, você tem que adaptar, porque senão a coisa morre. Hoje eu acho que todos os estilos vêm sofrendo isso. Né? Mesmo porque a característica dos atletas, hoje dos praticantes, porque hoje são atletas, né? Não são mais guerreiros, né? A capacidade atlética vem sendo alterada também, né? Pela tecnologia, né? Do movimento e tudo mais. Então, o Hungar, por exemplo, o tigre, né? Estilo do tigre, hoje tem uma velocidade que não tinha antigamente. Era um estilo travado, hoje é fluido completamente, né? Então, todos os estilos vêm sofrendo essas alterações, essa modernização, vamos dizer assim, né? E eu acho que isso é natural, né? E agora, com essa coisa do tradicional contemporâneo, né? Que está muito voltado para a competição, cada vez mais voltado para a competição, né? Que é um tradicional muito rápido, né? Muito, muito rápido, parecido com o esportivo, mas que tem um fundo marcial muito mais forte, né? Também eu acho que é uma tendência da China, né? Que isso já está mais do que provado, de resgatar o tradicional, que eles próprios perderam. Né? Porque os mestres saíram da China por conta da perseguição. Revolução cultural. Exatamente. Né? E hoje eles vêm resgatando, tanto é que lá em Foshan, a escola, né, uma das escolas de Tio-Olifá, teve a cidade inteira teve um investimento, porque é uma cidade característica, né, tem a característica de nascimento de vários estilos. O governo investiu muito e a cidade está completamente modernizada. A nossa escola, né, Hunsin, que era uma coisinha pequena, hoje é um prédio de 3 andares, né, que investimento do governo, né? Então, o governo chinês vem resgatando toda essa tradição que foi perdida por conta da Revolução, né? Mas mesmo assim já vem com um ar diferente, um ar mais moderno, né? Pois eu estava, porque como eu tive a oportunidade de treinar vamos dizer assim, uma das linhas do Tio-Olifá com o mestre Shan, que é um seu subfamiliar, que me deu um trabalho para descobrir onde é que aquilo estava e tal, porque é super ultra mega familiar, assim. Eu não vi lá o sistema pedagógico, não. Primeiro o Cati já é uma coisa doida, entendeu? É gigantesco, cheio de técnica, detalhe, etc. E ele vai aprofundando, cara, mas você fala, mas que sistema é esse? Aí vai no Tamaon pedagógico, estruturado na coisa, uma coisa maravilhosa. E aí, quando eu fui fazendo pesquisas em cima de Foshan, o que eu encontrei? Uma outra coisa ainda, que já estava com movimentos ligados ao Wushu moderno, entendeu? Eu falei, mas o que está acontecendo? Você vai no templo do Dom Ferron e a demonstração é de moderno. Eita, então, eu falei, o que está acontecendo? Eu vi o movimento de Chong, mas esse aí já está modernizado, entendeu?
né? Eu acho que é porque tem a ver com uma... Aí depois surgiu um filme na indústria de Hong Kong chama Choi Lei Fat. Aí sei. Aí você assiste e fala assim, o que é isso? Sandá com Wushu moderno? Um pouquinho assim, do nada de Choi Lei Fat. E o Choi Lei Fat também tem essa característica, eu tem nos outros estilos, assim como tem no Louva-a-Deus principalmente, são as linhagens, né? As famílias, né? Para começar, que já tem o Hunsin e Boxing, para começar. Pois é. E dentro de cada uma tem, principalmente que a nossa é Hunsin, né? Tem uma ramificação gigante, né? Então tem muitas linhagens, muitas famílias, e cada um vai fazendo a sua adaptação. Aí eu acho que isso é melhor assim. E o pessoal vai fazendo e vai mudando, né? Eu aprendi um único kati que está lá, que o mestre Shan ensinou pra gente, da outra linha de Choi Lei Fat. Porque o Guruzan acabou ficando amigo desse mestre, e aí ele trouxe lá para dentro a outra linhagem. Do Boxing. Do Boxing, que tem 3 katis só, né? A gente tem um lá, que foi uma troca com o Guruzan. Aí eu fui atrás disso também e descobri que o segundo, o Duan Da Chuen, nosso, tá mesclado dentro de uma das escolas lá dentro, com movimentos. Então você tem um movimento de Shaolin assim, de repente você tem um outro assim, você fala assim, uau! Entendeu? Eles misturaram mesmo, entendeu? Para honrar a memória do mestre Guruzan. Então eles têm um kati misturado lá de Shaolin Norte. Você fala assim, nossa, que coisa louca! Eu já vi alguns katis tem uma... A gente faz parte, lá na academia de Foshan, né, tem um campeonato a cada 5 anos de comemorativo do aniversário da escola. E tem um campeonato só de Choi Lei Fat, né? E eu tenho um campeonato, uma área lá que tinha 90 atletas competindo, adulto masculino, 90 atletas. Aí eles foram fazendo baterias. E eu tenho essa categoria quase toda gravada. Olha que... E aí, e de todas as linhagens de Choi Lei Fat, né? Nossa. Qualquer coisa. Né? E as armas, as mais esdrúxulas possíveis, tipo toalha molhada. Né? Kati de toalha molhada. Tudo bem. As armas do Kung Fu vêm, né, de utensílios domésticos também, mas toalha molhada, tudo bem. E aí tem katis que você vê misturado com Shaolin do Norte. Quando eu mostro para os alunos, quando eu estou dando curso de arbitragem, né, mas isso é Choi Lei Fat, parece Shaolin Norte, porque tem movimentos mesclados. Pois é, mescla. Né? Então, essa história das linhagens. O pessoal vai criando e vai inventando, entendeu? E chinês é muito criativo, né? Para não dizer outra coisa. Muito criativo. Muito criativo, então vai aparecendo e as linhagens vão acontecendo e vai. Eu lembro que eu estava em Beijing, numa biblioteca, biblioteca livraria. E eu peguei um livro para ler, aí era um livro sobre louva-a-Deus. Aí estava escrito assim, aqui só está catalogada 300 escolas. Pois é. Mas são mais de 1000. Cara, como é que um país produz 1000 escolas de um sistema de louva-a-Deus? Pois é. Imagina o resto. Uma enormidade, entendeu? Uma coisa assim, né? Quantos 1000 estilos já tiveram de Kung Fu? É isso aí. Os caras vão inventando. E vai, não, a minha linhagem, assim, eu vou dar o nome X e é meu e acabou. E vai. E vai que vai, né? Pois é. Mas, e nós aqui que não conhecemos nada vamos engolindo. É isso que eu ia te falar. Como é que você se adaptou a tudo isso, né? Porque é um outro mundo que está lá. E aí você, aqui no Brasil, assistiu David Carradine, Kung Fu, aí aparecia aquele sol, assim, aparecia um carinha o Pai Shankane de chapéuzinho andando, né? Aí apareceu o mestre cego dele. Aquilo cena, pra mim era o máximo. Aquela cena bizarra que eu falei assim, aquilo foi o que me conquistou. Eu queria fazer aquilo. Você queria queimar os braços. Tigre, dragão, caralho. Eu achava lindo aquilo. Ele andando no papel de arroz, pra mim aquilo era incrível. Pegar a pedrinha na mão do mestre, era abertura, aquilo era o máximo. E eu achava lindo ele fazendo aqueles katis que hoje a gente olha e dá vontade de chorar, né? Quando você conhece um pouquinho de Kung Fu, você vê que porque aquela série era para ser feita pelo Bruce Lee. E ele que escreveu, né? Não sei se foi ele que escreveu. O roteiro é dele. Mas... grande parte do roteiro é dele. Então. Que mancada, né? O cara escreve tudo aquilo, uma genialidade, um rapaz tão novo. Mas chinês fazia aquilo. Não, chinês não dá, entendeu? Tinha que ser a audiência não vai querer, então exatamente. Um cara com então puseram um pouquinho com o olho puxado. Exatamente.
né? E Com habilidade física, né? Também dá pra ver que é sofrível. nadador, né? Dá pra ver que é nadador, né? Então, Mas eu achava aquilo incrível, né? E eu não quis nem saber. Eu lembro que eu sempre tive esse sonho de fazer Kung Fu. Mas eu morava em Porto Alegre quando eu era criança. Né? Meu pai era músico da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. E quando a gente voltou para São Paulo, né, não tive a oportunidade, eu só consegui. Né, meu irmão foi treinar primeiro do que eu, e eu fui estudar no interior, e só quando voltei e comecei a trabalhar, falei, agora eu vou começar a treinar. Né, comecei a treinar com 25. Então, demorei um pouco. Né, mas aí, nunca mais parei. Né, parei por momentos... Né, Você começou a treinar com quantos anos, então? Eu comecei a treinar com 25. 25. Né, são 30 e muitos. Aí estou com 62, vou fazer 62 agora, então... Muito mês que vem. 37. Mas você não foi como eu, né? De criança você fala que você treina, mas você não treina. Você mais viaja do que treina. Exatamente. Né? Atividade lúdica, né? Mas exato. Você vai treinar mesmo depois dos 16, 17, mas você realmente está consciente do que está acontecendo. Exatamente. Né? Eu comecei só com 25. Antes não. Fiz balé, fiz outras coisas. Então, sim, eu fui por vontade mesmo, de sempre querer fazer e não ter tido oportunidade. Né? Então, eu fui muito consciente que era aquilo que eu queria. E aí, naquela época não tinha internet, não tinha nada. Eu ia para o Mackenzie, eu estudava no Mackenzie, passava na frente da academia do Amaral. Exatamente. Eu falei, é aí que eu vou. Né? E nem conhecia outras escolas. Né? A gente estava super perto, eu estava lá na Rua Aurélia, no final da Heitor Penteado. Eu estava lá, entendeu? Amaral, eu lembro, o Amaral me assustava, que ele tinha militar lá para credo. E eu sempre gostei de disciplina, meu pai era italianão, entendeu? Foi criado, nós fomos todos criados dentro de uma disciplina rígida, então para mim era tranquilo aquilo, né? Mas você estava com 25, né? Eu fui lá ver o Amaral e falei, cara, esse cara... Eu tinha 6 anos de idade quando eu fui ali. Eu falei, não, esse aí vai ser pior que o Mestre Chan, não vai dar. E o Mestre Chan não gostava muito do sistema do Amaral, né? Mas tudo bem. Não, mas eu acho que era uma questão do tempo e de uma competição entre eles, né? Existia uma competição entre academias aqui naquele período. Né? Se tinha também o Mestre Wong, tinha vários outros que estavam ali, um gostava muito do outro, mas gostava, entendeu? Uma coisa estranha, o Mestre Lee Vinkei também, exatamente. O Lee Hong-ki, o irmão dele, que tinha ali, tinha Hungari Yongchun, a gente nunca entendia muito isso. O Ferroc Pai do Mestre... Ferroc Pai é o do... Mestre Locke. Chupin Locke. Isso, Locke. Mestre Locke. Então aí depois apareceu o estilo do andarilho, começou uma coisa louca, entendeu? E um competia com o outro, né? Depois foi parando isso, né? Porque quando chegou as próximas gerações já começou a diminuir um pouco. Hoje, graças a Deus, não tem mais isso. Um amadurecimento da situação. Não, e tem mercado para todo mundo. Eu acho que entre eles estavam muito dentro da colônia chinesa. Hoje não, hoje é uma visão mais de mercado. Né? E tem mercado para todo mundo, então eu acho que não é... O que interessante desses mestres, você pegou isso, é que diferente dos Estados Unidos, eles não tinham problema em ensinar brasileiros, né? Sim. Eles deixavam era aberto, mercado, né? Porque aqui na colônia chinesa não era tão grande assim, né? Exato, né? Lá nos Estados Unidos uma coisa louca, você não podia ensinar demônios brancos, Wai-Lo, né? Me chamaram disso aí lá em Taiwan e outros lugares. Ficava olhando para o cara e vocês são muito arcaico mesmo, né? Se chamar disso aí, já passou esse tempo, né? E ainda hoje tem gente que pensa, a geração mais antiga pensa isso. Nós contra eles, que coisa arcaica. São Francisco, minha referência é São Francisco, né? Por conta do Mestre Wong. Como a população chinesa é muito grande lá, quase 50%, né? A maioria esmagadora dos alunos deles são chineses. Né? Mas o Mestre Wong nunca teve esse problema, né? Mesmo sendo chinês e tal, sempre teve alunos ocidentais, né? E se adaptou à cultura americana, porque mesmo os filhos dos chineses lá já são outra geração, né? Então já tem outra cultura mais americanizada, né? Que são os bananas. Você conhece essa? Não, como é que é isso? Como é que é? Amarelo por dentro. Amarelo por dentro? É que nem banana, que é amarelo por dentro, né? Porque é chinês por dentro, mas por fora tem a casca. Entendi. Tem uma expressão que eles usam lá, né? Que o cara é americano, né? Mas por dentro é amarelo,
porque é filho de chinês. Que é filho de chinês. Mas já é americano. Né? Então, ele nunca teve preconceito, sempre teve alunos desde o começo. Né? Os primeiros 3 mestres que ele graduou, 2 eram ocidentais. Né? Mestre Robert, mestre Susan, né? que é a esposa dele, e o mestre Tomizaki, que era brasileiro. Olha só. Foram os 3 primeiros Sifus dele, né? Como você chegou nessa história toda? Você estava com 25 anos de idade, você foi treinar com o Amaral. Sim. Aí depois? Casei com o De Paula. Não, peraí. Tá dando saltos. O Não. De Paula é do Charlie Fat, não. Ou ele era do Amaral também? Era do Amaral, ele era instrutor do Amaral. Ele era instrutor do Amaral. Aí casei com o De Paula, né? Aí o De Paula, o Serra e o mestre Gabriel, em 92, montaram o Instituto de Kung Fu Shaolin. Saíram do Amaral, se desligaram do Amaral e montaram o Instituto de Kung Fu Shaolin. E em 89, o Tomizaki foi embora para os Estados Unidos, né, para o campeonato do mestre Wong, e lá ficou. E se tornou aluno do mestre Wong. Certo. E ele fez essa ponte. Em 92 a gente se desligou, em 93 ele veio a primeira vez para ensinar, fazer um seminário de Olifá. Em 94 nós nos ligamos ao mestre Wong e começamos a representar ele no Brasil. Como foi essa história de você chegar até um seminário de Olifá? Tem nada a ver com louva-a-Deus? Como é que foi isso aí? Foi essa influência, né, a história é mais antiga. Um instrutor do Amaral foi tentar a vida nos Estados Unidos, em São Francisco, porque ele queria aprender Jeet Kune Do. Agora, olha entendeu? só. E ele foi para lá para tentar a vida e aprender. Era aluno de Sorocaba, o Valdir. Ele queria aprender Jeet Kune Do. E porque o sobrinho se eu não me engano, o sobrinho do Bruce Lee morava em São Francisco, alguma coisa desse tipo. Só que ele não conseguiu e conheceu um moço, né, que treinava Tio Olifá com o mestre Wong. E aí levou ele para treinar com o mestre Wong. Né? E aí começou a ponte, que nós ficamos conhecendo o mestre Wong e tudo mais. Mas o sistema não tem a ver, o movimento é totalmente diferente. Totalmente diferente, mas ele foi para lá e foi recebido pelo mestre Wong. Mas como que isso te convenceu a fazer uma coisa tão distinta assim? Como que foi essa? Ele te convenceu você, o De Paula, como? Porque uma coisa é louva-a-Deus, fechadinha, a outra é aberta. Porque era um estilo que não tinha no Brasil. Então, o mote era trazer o estilo para o Brasil. Entendi, pioneirismo. Exatamente. Trazer a coisa já sistematizada e tudo mais, o pacote completo para o Brasil. Era muito mais fácil. Muito mais fácil. Exatamente. E quando o Amaral foi com o grupo em 89, a primeira vez, que o mestre Wong sempre fazia campeonatos, né, de luta e tudo mais. E o Valdir, esse rapaz que foi para lá, era lutador também, né? Então, foi aí que começou a ponte. Em 89, o Amaral foi com um grupo para lá, foi o Serra, foi o De Paula, foi o Tomizaki. E aí que foi o primeiro contato, né, físico, vamos dizer assim, pessoalmente. E aí o Tomizaki ficou. E aí nós fomos mantendo o contato, né, com ele. Em 92, os 3 se separaram do Amaral, montaram o Instituto de Kung Fu Shaolin de louva-a-Deus, mas já com os olhos no Tio Olifá. Né? E aí, em 94, quando a gente realmente implantou, aí o mestre Gabriel Amorim sai, ele falou, não, eu quero me dedicar só ao louva-a-Deus, e a gente começou a representar o mestre Wong. Então, foi dessa maneira que o objetivo era trazer um estilo novo para o Brasil. Essa que foi, não era por ser similar, não tinha nada a ver, porque um do norte e outro do sul. Né? Mas foi por trazer um estilo eficiente, novo e tudo mais. Mas o pessoal do louva-a-Deus não ficou meio magoado com vocês, não? Como é que foi? Não, porque eles continuaram dando aula de louva-a-Deus, né? Só que para criança é muito mais fácil ensinar Tio Olifá do que louva-a-Deus. Sem dúvida. Então nós temos, desde lá, a gente tem um trabalho muito forte com criança, e todas as crianças que treinavam louva-a-Deus foram transferidas para o Tio Olifá. E desenvolveu, hoje são Sifus, né? A gente tem hoje Sifus aí que começaram como criança, dentro do Tio Olifá. É muito mais simples. Então, o negócio se desenvolveu muito mais rápido do que o louva-a-Deus. Mas tanto é que o mestre Serra, até hoje, dá os 2 estilos.
Olha só. O mestre de Paula não. O mestre de Paula abandonou, né, quando nós saímos, né, nós separamos, né, do mestre Serra e fomos só nós representar o mestre Tati Maong. Então ele aí abandonou o Louva-a-Deus e manteve só o Tio Alifá. Saber um estilo, você que treina, sabe? Se dedicar a um estilo não é fácil. Já não é fácil. Imagina mais de um, e sendo um do norte e outro do sul, que tem características muito distintas. Né? Então ele resolveu se aperfeiçoar, né? Se concentrar só no Tio Alifá e deixou o Louva-a-Deus. É interessante isso, né? Assim, o aluno acaba pegando as maneiras do seu professor por mimetismo, né? A gente imita, né? Exatamente. Então, por exemplo, o meu mestre, né? O mestre Chan, ele fazia um Tio Alifá, ele sabia os detalhes, sabia a posição da perna, explicava pra gente e tal, mas quando ele fazia, saía meio Shaolin, entendeu? Sim. Você ficava olhando e falando, isso é um Tio Alifá de Shaolin, entendeu? Fica leve, um Tio Alifá mais leve, Porque o ritmo, os tempos, entende? Diferente. Foi um choque quando eu vi o Tio Alifá de Foshan, ou Fossan, porque é de Taiwan, tem o sotaque de lá, mas assim, eu olhava e falava, mas o tempo é diferente, tem umas paradas diferentes, a marcação é diferente, ritmo, marcação, entende? A velocidade, a força, tudo Exato, até os gritos lá dentro, você tem alguns fala algumas coisas. Os qiais são diferentes. E Shaolin é um jeito. Agora, o Shaolin de Song San Chuan, que o pessoal não gosta, eles gostam de falar de Shaolin de Renan, tanto faz pra mim isso aí. É uma outra constituição também que veio de uma reconstrução a partir da Revolução Cultural, né, que o Fashi, o grande mestre do Dharma, o Haitian, que estruturou a partir do governo chinês, do que amanheceu ali. Estava ligado com o Panchen Lama, inclusive, né, tibetano. Né? Daí a minha escola toda aqui, em Valinhos de Associação, está ligado com o Dalai Lama, etc., em função disso. Né? Tá tudo, começou no Shaolin e foi se expandindo. E ao ver essas modificações, eu fiquei realmente pensando, como que o aluno pode absorver tanto isso, né? E como que você lida com isso em relação aos seus alunos? Porque você tem muitos alunos, você já passou muita gente, então você sempre virou uma referência, né? E não é só uma referência de movimento, é uma referência de opiniões, posições políticas, posições sociais, posições éticas. Como que você foi lidando com essa questão da menina de 25 anos de idade, depois para uma mestra de Kung Fu? Como que foi essa passagem? Foi, vamos dizer assim, um caminho de amadurecimento, né? De no começo fazer Kung Fu porque gostava e depois viver de Kung Fu, né? Porque há muitos anos eu já vivo de Kung Fu, né? Nossa estrutura hoje, a Hunsin tem 15 escolas, né, filiadas, então a gente vive disso há muitos anos, né? Mas para mim foi uma jornada de amadurecimento, é assim que eu vejo, né? Primeiro como praticante apenas, né, e depois me dedicar totalmente, uma coisa que realmente é apaixonante, né? Que eu, de um certo momento da minha vida, eu resolvi me dedicar a isso totalmente, né? E eu não sou uma grande estudiosa, aliás, eu não sou nada estudiosa como você, né? Esse é um pouco da escola do Mestre Wong. O Mestre Wong nunca foi muito estudioso nessas coisas. Ele fala, não, vai fazendo aí, não pergunta muito. Não, não sei, Silvia. Ele falava, não, Silvia, vai fazendo aí, vai. Entendeu? Então, ele nunca foi de muito estudar. Eu conversei com ele. Sim. De conversar com ele. E a impressão que me deu foi a seguinte, é a mesma coisa que o Mestre Chan. Esses caras são bíblias, eles gostam de ler, mas eles não gostam de falar, entendeu? Eu tinha preguiça, eu tinha que escarafunchar o Mestre Tamaon para ele começar a me falar. Daqui a pouco ele começou a soltar, soltou. Eu falei, mas o senhor sabe isso, sei. E ele foi me falando mais. É a mesma coisa que fazer com o Mestre Chan, ele ficava apertando até sair alguma coisa. E eu acho que é a mesma coisa sua também. Na verdade, você fala que você não sabe nada, etc. Mas, na verdade, você tem bastante coisa. Todo brasileiro é muito curioso. Né? Então, não tem o que fazer. Né? A gente aprendeu muito, né? Nós convivemos mais de 18 anos com ele. Então você aprende bastante. Eu e o Mestre de Paula, a gente, infelizmente, não teve tempo de conviver com o grão-mestre Ponsin. Esse, sim, era uma bíblia. E também por conta da língua, né? Que ele só falava
cantonês. Cantonês. Né? E não falava nada de inglês com o mestre Wong. Tudo bem, a gente falava inglês com ele, mas com o grão-mestre Poncin era na mímica. Nossa, só. Né? Então, o mestre Wong traduzindo, né, a gente perdeu muita coisa. Aliás, perdemos tudo, né? Pouca coisa a gente pôde aproveitar dele. Mestre de Paula mais, que conviveu mais do que eu, né? Mas eu acho que o mestre Wong era preguiçoso, realmente, de ficar explicando. Falando, mestre, como é que escreve isso? Né, o nome... Silvia, escreve aí do jeito que você fala em português. Né? Tô nem aí. Não tô nem aí. Ele não estava preocupado. Ele gostava muito de ensinar para nós algumas coisas da etiqueta marcial, né? Para a gente não cometer gafes né? nas reuniões, né? com a chinesada e tal. E gostava de manter a tradição para isso ser propagado. Né? Mas entrar em detalhes de técnica e tal, de história, ele não era muito acho que, na verdade, eu acho que ele tinha preguiça mesmo. Porque eu acho que ele tinha preguiça, porque eu apertei porque ele você sabia, exatamente. Sabia, eu achei... Aí depois eu até comentei com o mestre, eu falei, o mestre, ele sabe, né, igual o senhor, ele deu risada, falou assim, a gente não gosta muito de falar, né? Mas quem fica muito dentro disso, acaba absorvendo. Claro. Jeito, né? Não, eu lembro que o mestre Chan, primeira vez que o mestre Tamamon veio para o Brasil, nós fizemos questão mestre de Paula e mestre Chan fizeram questão de levar ele para conhecer todos os mestres, que eu acho que e eu acho que isso hoje não acontece, né? E eu acho que é uma falta não uma falta ética, mas uma falta de bom relacionamento, vamos dizer assim, de trazer os mestres, né? Quantos mestres vêm para o Brasil, hoje a gente fica sabendo pela internet e tudo mais, né? Mas naquela época a gente fez, e foi levado primeiro ao mestre Chan Cauê, e o mestre Chan chamava ele de menino. Sei, eu fiquei sabendo dessa história. A primeira vez que o mestre Wong veio, tinha 40 e poucos anos, né? Mas ele respeitava o mestre Wong, né? Ele chamava de menino, mas assim, com uma certa admiração, porque eu ouvi, né? Então ele sabia que o mestre Wong era uma pessoa séria, que sabia, que conhecia, que não era um... E o mestre Wong, por outro lado, também respeitou o mestre Chan, chamou ele de irmão mais velho, entendeu? Muito. Então, isso marcou o mestre Chan, ele comentou comigo, ele falou assim, ele me chamou de irmão mais velho. Aí tem respeito. Exatamente. Eu falei, claro, né? O mestre Wong sabia essa questão era muito educado, mas ética. Muito educado. Exatamente. Tanto é que, para ele chegar no grão-mestre Poncin, demorou muitos anos, porque tem essa história da hierarquia. Né? Você não pode chegar no mestre, não é assim que funcionam as coisas na China, não é bem assim. Porque tem a questão da piedade filial, né? Então você tem que passar pelo processo. Se você chegar direto, imediatamente o mestre olha para você e fala assim, tá faltando virtude nessa pessoa. Exatamente. E já sai fora. Exato. Né? Então o mestre Wong sempre teve isso, né? E a gente sempre aprendeu tudo isso com ele, né? Essa parte ética e tradicional, né? Que é bacana, que eu acho que isso vem se perdendo, não sei, né? Sabe uma coisa que eu reparo em você e no mestre de Paula, e nos dois mestres, é que vocês, embora tenham absorvido a cultura chinesa de uma maneira muito forte, vocês não se renderam para aquele mimetismo de querer ser chinês em vez de querer ser brasileiro. Sim. Né? Não. Eu não vejo isso em vocês, né? Não, eu acho que nem o mestre Wong, né? A gente... Então, uma coisa que eu vejo no mestre Wong, por exemplo, ele não se vestia igual um chinês, né? Não. Ele não colocava aquelas roupas tradicionais. Não, ele isso, até tinha. Não. Ele até tinha, mas assim, publicamente... Não, nunca. Também o mestre Wong é muito vaidoso até hoje. É? Muito. Né? Então, o negócio dele era andar com uma roupa bonita, né? Um terno de seda e tudo mais, que era chinês, mas que era ocidental. E ele é de Hong Kong, né? Então, é diferente, né? Apesar de que os mestres de Hong Kong tinham toda essa questão chinesa, né? Mas o mestre Wong nunca foi assim, né? Mas, por exemplo, nós que introduzimos o Ifu tradicional, vamos dizer assim, tradicional. Ele desenhou aquele Ifu que hoje todo mundo usa. O modelo foi desenhado pelo mestre Wong. Olha só. Né? E hoje todo mundo copiou. Vocês impulsionaram aqui no Brasil. Exatamente. Aí, né? Exatamente. Essa história de chamar de Sifu, de CJ, Sirin, foi ele que, através de nós, que antes ninguém era mestre e o resto... Não, ele fez questão de trazer toda essa nomenclatura para manter essa tradição.
né? Então, a nossa história foi assim, a gente tem essa tradição, mas não absorver a cultura totalmente. Não, nós somos daqui, né? O mestre Long sempre disse que as coisas são adaptáveis. Né? Tanto é que ele falava, eu vim aqui e entro num shopping center e parece que eu estou nos Estados Unidos, que é a mesma coisa. É igual, você vê lá, sale. Não acostumo. É mesmo que eu estou nos Estados Unidos. Exatamente. Né? Então ele falava, a gente faz a contagem em cantonês, os nomes dos golpes em japonês, com tradução e tudo mais. Quer dizer, tem essa tradição, mas ao mesmo tempo adaptada à nossa realidade. Então, os PUI, né? Por exemplo, a gente, que são o nome técnico e as poesias ligadas. Eu não via isso aqui. Aí depois, quando vocês começaram, é que começou a aparecer, o pessoal começou a falar em cantonês, começou a contar em cantonês, né? E aí deu para ver o trabalho de vocês aparecendo e influenciando as demais escolas. A cerimônia do chá de Sifu foi a primeira vez, foi com ele. Depois que o mestre Li começou, o mestre Chan nunca fez isso, acho, né? Não. Exato. O mestre Li, o Inkei, depois começou a fazer isso, mas a primeira cerimônia de graduação de Sifu foi mestre de Paula, em 97. Aqui. Nunca tinha sido feito, tive que buscar galinha morta e tudo mais, que teve todo... Aquela coisa, né? Foi completo. Hoje não, hoje é só a cerimônia do chá, o laici, né, o rumpau, aquela coisa. Ele sempre fez questão de manter isso. Né? E a partir daí, né, porque nós ficamos muito famosos, né, como diziam vários, a gente era o McDonald's do Kung Fu. Né? É uma visão um pouco nada a ver essa daí. Mas que a gente era comércio, né? Era sistematizado. Eu não via exatamente como comércio, né? Mas a dor de cotovelo doeu. Mas a dor de cotovelo é sistematizado. Né? Eu admirava muito, falava, cara, como é que esse pessoal consegue ser tão organizado assim? Então. Todo mundo com as fichinhas. Exatamente. Nós chegamos a ter quase 1.000 alunos na academia. Na academia da Rua Catequese. 1.000? Quase 1.000. Uau. Ativos. Quantos instrutores vocês tiveram que formar? Mais de 8 a gente... não. Na sala de treino a gente chegava a ter 8 instrutores. Nossa. Mas é uma tradição nossa, não do mestre Wong, mas aqui no Brasil a gente sempre teve vários instrutores até hoje. Na nossa escola, nós temos pelo menos 4 instrutores dentro da sala de treino. Isso na década de quando? 80. 80? Não, já 90. E quando que você reparou assim que deu uma caída na procura pelo tradicional? Depois da pandemia. Em geral. Isso aí, geral. Não é só você não, exatamente. Não, todo mundo. Eu venho tendo contato, além das nossas escolas filiadas, né, com outras entidades, né, confederações e ligas e tudo mais, e todo mundo tem a mesma percepção, né, e o Sandá, então, coitadinho, né, depois da pandemia caiu muito o número de lutadores, não só aqui em São Paulo, no Brasil inteiro. Eu tenho conversado com os presidentes dos outros estados e tal, né? Eu acho que vai demorar para a gente conseguir, sabe, se reerguer como a gente era antigamente. Nós tivemos uma gestão governamental muito esquisita, deixou só nos dados oficiais 700 mil brasileiros, né? E a maioria na região sudeste, onde está concentrada a maior rede de artes marciais, não só chinesa, como brasileira também, etc. Não dá para comparar o que a gente tem em São Paulo. Você perdeu muitos alunos durante a pandemia? Muito. Quase 50%. Mas isso foi tudo porque não foi ou porque houve falecimento mesmo? Não, porque deixaram de frequentar. Que eu saiba, alunos nossos, nós não tivemos nenhum falecimento. Não, que a gente tenha nosso conhecimento, porque também nós perdemos contato com muita gente que parou, né? Mas até hoje tem gente que não voltou nunca mais. Eu conheço gente que até hoje tem medo. Medo? Medo pai. Tem medo mesmo, de lugar fechado e tudo mais, apesar de hoje a coisa está muito mais tranquila, né? E de vacina e não sei o que lá, mas tem gente que nunca mais voltou. Assim, durante a adaptação, eu estava próximo do pessoal do jiu-jitsu, e aí veio toda
bateria de recomendações da academia, entra de um jeito, sai do outro, na entrada da academia você tem que ter chuveiro, e aí era tudo uma coisa louca. Como é que vai sustentar? Não pode ter mais ar-condicionado, só ar normal, e aí hash guard por baixo do kimono, e nossa, mas era um mar de recomendações. Eu falei, impossível, quem tem uma academia média não vai dar conta disso. Pois é, não, eu conheço academias que fecharam, né, é. as academias de Sandá principalmente, né, mas teve professor de tradicional que perdeu a escola, né, também dependia de aluguel e essas coisas, se os proprietários não dessem uma ajuda. Não flexibilizaram, acabou. Exatamente. Então teve escola que fechou mesmo, tem gente que foi embora do Brasil, né, e graças a Deus não foi o nosso caso, nossas escolas todas permaneceram, né, e é porque nós passamos por uma barreira, né, que os professores, muitos tradicionais, não aceitavam, que é a aula online. A aula online, essencial. E foi o que salvou não só a nossa escola, mas como que salvou as pessoas também, que estavam entediadas dentro de casa. E nós temos um monte de relatos de alunos falando, o que me salvou foi o Kung Fu. Né? E foi o que manteve todos nós, porque nós fizemos um pool entre todas as escolas, então aula online várias vezes por dia, e como tínhamos muitos professores, né, cada professor tinha uma sala para trabalhar com uma graduação específica, e foi rápido isso, né? Eu lembro, a gente fechou no dia 20 de março, 2 semanas depois a gente estava com aula online, né? E graças a Deus foi o que manteve a gente, mas não recuperamos até hoje o que era antigamente, não mesmo. E em geral, né? Então, as pessoas, também a questão econômica nunca mais foi a mesma, né? As pessoas ainda têm medo e tudo mais. As crianças, por exemplo, a gente tem os pequenininhos, os tigres, nós perdemos todos os tigres. Também a aula online para a criancinha, quando a gente até dava, mas quando via o cara estava de cabeça para baixo, embaixo da cama, sabe? Nossa, é complicado. Exatamente. E os tigres que a gente tem hoje são todos novos a partir da pandemia. Da pandemia. Uma nova reformulação. Exatamente. Mas o interessante é que vocês mantiveram. Sim. Né? Mantiveram com adaptações, etc. Bem dentro do espírito do Charlie Fat. Né? Exatamente. Charlie Fat, eu já misturando as Charlie coisas. Fat, a nossa pronúncia é americana, né? Porque o mestre Won é Charlie Fat. Então, ou Charlie... Choi Lai Foot, a gente fala em português. Choi Lai Foot. Isso eu lembro. Choi Lai Foot. Isso. Tinha um pessoal que vendia Choi Lai Foot. Livrinhos nas bancas de jornais que estava escrito Choi Lai Foot. É isso mesmo. Mas a pronúncia que a gente usa hoje é americana, Choi Li Fa. Né? E lá é Califu e coisas... Não, Kai é complicado, né? Meu nome fica Kai em chinês. Né? Então... Kai é complicado. As coisas... Eu gostaria de saber como é que faz com a capoeira na China, entendeu? Pois é, você sabe que o jiu-jitsu tá fazendo sucesso na China. Mas jiu-jitsu é nome japonês, é diferente. Não, mas o nome correto é Jujutsu. Então, abrasileirou para jiu-jitsu. E agora é Gil. É Gil. Gil. Mas como é que chinês fala capoeira? Aí eu não sei, viu? Interessante. Eu não vi ainda escola de capoeira lá. Me disseram que tem uma escola em Hong Kong, mas não... deve ter em Hong Kong, na China. Vai ficar capoeira. Que eu não sai, né? Capoeira. Né? Alguma coisa por aí. Deve ser engraçado. Mas eu fico feliz de ter você aqui com a gente, né? Você ter aceitado esse nosso convite. E vamos depois marcar mais uns outros podcasts para você aparecer, para a gente comentar um pouco sobre a influência da disciplina da arte marcial sobre as pessoas. Né? Isso é extremamente importante, a gente prega isso na nossa escola, né? E hoje isso é muito mais procurado, né? Principalmente para crianças, né? Ainda mais com a vida que a gente leva hoje, né? Com as pessoas doentes que existem hoje, né? Então, tanto adulto, né, como pais vêm procurar a arte marcial pela disciplina, né? Pela parte de concentração,
É um caminho meio que de cura a coisa, Exatamente. Né? Exato, né? A academia virou meio clínica terapêutica. Clínica terapêutica, isso. Sabe? Hoje a gente tem aluno autista e tudo mais, então é bacana você ver, né, o desenvolvimento dessas pessoas, né, pessoas com síndrome de pânico e tudo mais, e ver o que a arte marcial faz nessas pessoas, né? Autoconfiança, né? A parte de concentração, de se tornar mais centrado, mais tranquilo, né? Por conta dessa... Não é que a arte marcial faz milagre, não, mas é que você mostra para a pessoa que ela pode, que ela consegue. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença, né? E o seu início foi assim, você procurou pela filosofia, né? Você estava me falando. Também. Não é uma questão como a minha de defesa pessoal, não. É uma questão de filosofia. Da beleza de movimento, né? Eu achava muito bonito, ex-bailarina, né? Eu achava aquilo, parecia coreografia, né? E a primeira coisa que eu falo no curso de arbitragem é: Kung Fu é luta. Eu preciso ver luta, não posso ver coreografia. Você tem que saber que você está fazendo movimentos de ataque e defesa, né? Você tem que saber o que você está fazendo, até para gravar o movimento ou para você fazer análise, está fazendo corretamente, né? Aquele movimento foi efetivo, mas quando você não conhece nada, aquilo é coreografia. Coreografia, exato. Coreografia marcial, né? Faz parte da beleza, né? Da admiração da beleza. Exatamente. Faz parte. Né? Quem levou isso muito para frente foi o próprio Bruce Lee, né? Exato. Que colocou isso na tela, né? Transformou a coisa. O pessoal duvidava muito dele, achando que ele era só um coreógrafo. Ele não era. Não, ele era lutador mesmo. Ele era lutador mesmo. Né? E aí depois o pessoal, né, aquele bom desafio. Mas eu acho que pelo menos no meu caso, os primeiros taolus eu vi na série Kung Fu. Porque eu era muito jovem, não tinha muito contato com Bruce Lee na época, né? Então, para mim, o que me despertou a curiosidade foi a série. Foi a série. Né? E ver ele fazendo aqueles movimentos e tal, eu achava aquilo lindíssimo, né? E foi aquilo que me despertou. E claro que a filosofia, que é a filosofia taoísta, né? Eu achava aquilo de perdoar e tal, eu achava lindo, né? Mas é budista também, a filosofia budista também. Né? Porque ainda mais que ele foi criado dentro do templo. Do templo de Shaolin, né? Aquele tipo de Kung Fu, mas essa é uma questão muito interessante, né? Porque você foi atraída pela filosofia e você concluiu a sua jornada e continua dentro dela, mas concluiu ela no sentido de chegar até onde você deveria para tomar o seu caminho, no sistema budista. Tsai era um monge. Yin era um monge. Fó é homenagem ao Buda. É um sistema budista. E você começa assistindo Shaolin, que é budista. Né? Você chega até o final, vem tudo budista. Um caminho budista, entendeu? E aí você está hoje no podcast de Bode de iluminação, né? E teve um amigo meu do Shaolin Norte que falou assim: mas é Bode de Bodhidharma? Nossa, não tinha nem pensado nisso, mas pode ser também. É mesmo. Eu nunca tinha feito essa análise. Realmente, foi todo um caminho aí. Mas dentro. Mas sabe quando você falou a palavra amadurecimento, a palavra Buda, a raiz dela é o verbo Budi, de classe 2 do sânscrito, mas aí é coisa de nerd minha, que é o verbo amadurecer. E você usou muitas vezes a palavra eu amadureci, há um amadurecimento, o aluno amadurece. Esse amadurecimento é a palavra Buda. Que bacana. Eu não sabia. Muito legal. Então você está nesse processo de amadurecimento. Exatamente. Né? Então, muito obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Estou à disposição. Quando a gente quiser conversar mais, estou à disposição. Obrigado. Como Silvia, como presidente da Federação Paulista. Isso, obrigado.